Você não controla o caos, mas você controla a sua reação ao caos. O problema não é o caos, o problema é como você reage a ele. Seja bem-vindo, meu nome é Mara Matos, espero que você esteja bem e hoje nós vamos falar sobre nossas reações, né? Como nós reagimos, como nós nos controlamos, como conseguimos nos controlar em relação ao caos, como fazer isso, como mudar isso em nossa mente, como trabalhar isso em nós. Então fica conosco até o final que eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com você. Então, existem coisas que nós precisamos entender de uma vez por todas, queridos. Você não controla o que acontece com você. Nós não temos controle sobre o que acontece conosco. Controle nenhum do que acontece conosco. Mas eu posso controlar o que eu penso e o que eu faço depois que o problema chegar a mim. O caos chegou. A situação ruim chegou. Eu não tenho controle sobre isso. Mas o que eu faço com isso, eu tenho controle. Eu tenho controle de como eu penso, de como eu ajo e de como eu vou me posicionar sobre isso, porque muitas vezes, querida, a maioria das pessoas, elas sofrem duas vezes, sofre pelo problema e sofre pela reação descontrolada pelo problema. Então, assim, muitas vezes nós temos o problema e a nossa reação descontrolada pelo problema. E por que a pessoa tem uma reação descontrolada pelo problema? O cérebro, ele foi programado para buscar segurança. Então, ele odeia o novo, né? Ele não gosta do imprevisível, ele quer controle. Só que a nossa vida, ela não funciona assim. Nós não temos controle. E o cérebro não foi programado para isso, ele quer ter o controle. E nós não temos o controle. Então, muitas vezes, acha o melhor escape. Só que o melhor escape, queridos, muitas vezes não é o não se posicionar, ou então você se deixar levar pela circunstância, né? Olha o que a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Perceba que ele não diz que todas as coisas boas, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem, até o caos. Porque assim, se você parar para analisar, vamos analisar quando eu criei mais coragem na minha vida, quando eu me tornei uma pessoa mais forte, quando eu me tornei uma pessoa mais madura, foi mediante as situações difíceis que nós passamos. Elas são boas também para nós, porque elas nos ensinam a ser pessoas mais persistentes, pessoas de fé, né? Então assim, hoje eu olho para o quadro da minha vida, para aquilo que eu já vivi, circunstâncias que eu passei, que a minha fé foi muito aumentada, muito aumentada. Então assim, muitas vezes a gente olha para a circunstância e fala assim, não tem como, não tem o que fazer, não tem solução, não tem jeito. E a melhor coisa que nós temos que fazer é descansar no Pai e pedir direção para Ele de como eu reajo referente a essa situação. E muitas vezes nós temos o quê? O descontrole, deixar que a emoção fale mais alto, deixar que aquilo que eu estou sentindo grite mais alto. Então, quando algo foge do seu controle, você tem duas escolhas. Ficar perguntando, por que isso acontece comigo? Ai, meu Deus, só comigo que acontece. Né? E a gente vai acreditando nessas mentiras que só você passa por isso. Só você tem dificuldade, que a vida do outro é mais fácil, que a sua vida é mais difícil. E você vai acreditando de uma tal forma que isso vai te corroendo por dentro, né? Então, analisa, queridos. Ninguém vive no mar de rosas. Ninguém vive, o tempo todo assim, olha, sempre é flores na vida dela. Não, cada um coloca aquilo que quer na internet, né? Então, aparentemente, parece que está tudo lindo. Mas, na realidade, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. Mas a diferença é como eu encaro ela, como eu me posiciono referente a ela. Então pode ser que a pessoa com quem você está falando, nossa, nunca acontece nada com ela, o posicionamento dela referente ao que ela passa é diferente do seu, né? Porque se você é uma pessoa que fica ali só, por que isso acontece comigo, né? Ou então, o que eu posso fazer com isso agora? Qual será o meu posicionamento em relação a isso que está acontecendo comigo?
Que tipo de crescimento eu posso ganhar em relação a isso? E não, querido, ficar lambedador, ficar, nossa, eu não merecia passar por isso, né? Então, assim, essa primeira pergunta, ela vai te paralisar. Quando você fica, eu não merecia, por que isso acontece comigo, né? E você fica nesse choramingando, né? Então, assim, isso vai te paralisar. Agora, quando você, o que eu posso fazer com isso? O que isso está me ensinando? O que eu tenho que mudar? Então, nós começamos a ter um posicionamento mentalmente que já vai controlando todo o nosso ser por dentro. E as coisas acontecem por fora, né? Então, não existe caminho certo. Existe o caminho que você está. E é sua responsabilidade fazer dar certo. Olha que frase, queridos. Não existe caminho certo. Existe a sua responsabilidade em fazer dar certo. Então, claro que a gente está falando aqui de circunstâncias da vida. Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho que nos leva para Cristo, Ele é o caminho certo. Nós estamos falando da nossa circunstância que estamos vivendo na situação. Então, assim, qual que é o caminho certo? É o caminho que eu vou fazer dar certo. É o caminho que eu vou pedir direção para Deus e Ele vai me dar uma estratégia e eu vou fazer dar certo. É um caminho que vai fazer com que eu não vou ficar paralisado, que eu não vou permitir que essa circunstância fique me dominando. Então, o que a neurociência ela fala? Quando você entra em desespero, o seu cérebro ativa o modo de sobrevivência. Então, você perde a clareza, você perde a estratégia, você perde visão. Então, entrar em desespero, ficar o tempo todo desesperado, ficar o tempo todo descontrolado, isso, queridos, vai fazer você perder clareza, razão, vai fazer você se estagnar. Então, nós precisamos analisar como nós estamos nos posicionando referente ao caos. Mas quando você resiste e assume o controle, você consegue passar a informação para o seu corpo, né? E o seu corpo começa a ficar ativado e vai surgindo soluções para resolver o problema. Então, aí que as soluções começam a surgir. Agora, quando eu fico paralisado, né? Eu fico desesperado, tudo isso vai paralisando você por dentro, as soluções não chegam. Você já percebeu que às vezes quando nós estamos num desespero, e aí quando nós passamos aquela situação, aí nós falamos assim, meu Deus do céu, por que eu não fiz isso? Por que eu não tive aquela atitude? Eu não me conformo de não ter tido aquela atitude, ela estava tão fácil de resolver, por que eu não me posicionei desse jeito? Você já se pegou para se questionar assim? Porque o desespero, querido, ele bloqueia a nossa razão, a nossa atitude de agir, as soluções que vêm de dentro de nós. Existe um instinto dentro de nós de resolver as questões, né? Mas se nós entramos em desespero, nós nos paralisamos, a clareza não chega, e aí depois nós ficamos até inconformados. Fala, eu não me conformo de não ter tido a reação, eu não me conformo de não ter tido a atitude, eu não me conformo. E nós mesmos ficamos inconformados com nós mesmos. Você já passou por isso? Coloca aí se você já passou por isso. Então, da próxima vez que bater na sua porta algum tipo de desespero, não lute contra. Não tente controlar o incontrolável. Porque se a gente tentar controlar, pergunte, o que está sob o meu controle agora? O que eu posso fazer agora? Né? Qual é a próxima atitude inteligente para eu solucionar esse problema agora? Né? Ou então, pensar para que esse problema seja solucionado. Então, nós, queridos, não controlamos o caos, mas nós controlamos a nossa mentalidade, nós controlamos a nossa atitude, e nós controlamos, a fé, ela vem por nós trabalharmos dentro de nós aquilo que eu não estou vendo, mas eu creio. Eu não estou sentindo, mas eu acredito. E isso vai transformando você por dentro. E vai trazendo soluções inimagináveis que você nem acredita que você teria. Porque você vai estar ativando, você vai estar trabalhando dentro do seu ser. Então, quando você tem essa visão, essa atitude de eu não estou enxergando, eu não estou
vendo, mas eu creio, Deus vai me dar uma solução, eu vou ter uma atitude, deixa eu buscar aqui conhecimento sobre isso, né? Então, você vai conseguir entender melhor as coisas vão começar a fluir de uma maneira mais clara sobre a sua vida, né? Então, não se desespere, porque se você se desesperar, você não vai ter clareza, e você depois nem vai acreditar por que você não agiu. Então, se posicione. Tenha um posicionamento de respirar fundo, de falar o que eu posso fazer com isso agora. Eu não posso resolver todas as coisas, as coisas não estão sob o meu controle, mas o que eu posso agir agora em relação a isso? Primeira coisa, começar a agir por mim. Eu não vou ficar descontrolada, eu não vou ter atitude de desespero, eu vou respirar fundo, tomar um ar e me posicionar crendo que eu vou ter uma direção correta daquilo que eu tenho que fazer. E isso, querido, vai mudar completamente, tudo aí dentro, né? Tanto por dentro quanto por fora, e as ações e as reações do seu posicionamento vai mudar tudo, vai mudar todas as circunstâncias. Então, que nós possamos nos posicionar de uma maneira diferente. E amanhã eu vou te mostrar porque 85% das suas preocupações nunca vão acontecer. Deus abençoe, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas como você foi.